ser bem honesto em dizer que eu te vi no Poder do Network, eu olhei suas redes sociais, mas eu vou ser franco e tô te conhecendo. Então, qual a mensagem principal que você quer passar para o público? Acho que você... Eu estaria filmando isso se fosse você, tá? Bate-papo aqui. Isso aqui pode virar making-off, bastidores e tudo mais e tal. A pergunta que eu quero te fazer é: o que você entendeu do pouco que você viu? Do seu trabalho? É. Olha, quando você conta, quando você mostra o porquê que as pessoas não estão prosperando no ambiente que elas estão, eu entendi que tem fatores externos, ok, mas o maior fator é o interno. Por que o Exato. interno? Porque você é o meio que você vive. Então, por exemplo, se eu ando, igual a gente estava comentando agora há pouco, se eu ando com pessoas com mentalidade fraca, com escassez de tudo, eu vou me tornar mais um. Ou com dispersão, né? Não necessariamente ele esteja fraco, mas ele tem uma mente dispersa. Ele fala de Disperso. coisas que não levam para um caminho melhor, para um lugar melhor, que possa ativar a sua prosperidade. Isso. E aí, quando eu vejo você falar que realmente a gente tem a parte divina, vocês todos falam da parte familiar. E aí tem algo curioso, porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, você tá sem um pouco da sua base. Eu, por exemplo, vim sozinho. Então, aquela base familiar de pai, mãe ou esposa para dar um apoio não existe, né? Então, e aí você fica vulnerável. E a vulnerabilidade te coloca em ambientes o quê? De cerveja, churrasco e noitada e tal, e você o tempo passa e tá aquilo ali. Deixa eu falar um ponto sobre isso. Tá na Bíblia que depois que você cresce, você tem que continuar honrando seus pais, Sim, mas você deve se tornar independente deles. sim, Porque se sim. você também continuar próximo aos seus pais, há uma grande probabilidade de você ser como eles. E você não pode ser como eles. Como assim, Paulo? Não posso ser como os meus pais? É. Você tem que ser a versão melhorada deles. Eu não espero que as minhas filhas façam exatamente o que eu faço. Eu espero que elas façam muito melhor. Eu sou, além de pai, sou treinador delas. Então, essa questão desse laço afetivo do Brasil, ele não é o que te sustenta aqui. Então, Sim. aí é onde você começa ressignificando, que entra no que você ia me perguntar. Cara, como é que eu trabalho internamente? Como é que eu crio uma mente próspera, forte, acessando pessoas que já acessaram o que você quer acessar. Então, eu vou te fazer uma pergunta estratégica. Eu preciso que do fundo do seu coração, com verdade, com transparência, sem ego, sem medo, sem receio, você responda, tudo bem? Sim. Os seus pais atingiram a prosperidade, o sucesso que você deseja atingir, sim ou não? Se eles atingiram o sucesso que eu desejo Eles atingir, atingiram o sucesso que você deseja atingir? Eles atingiram a prosperidade que você não, deseja atingir? Não. não. Então você continua amando seus pais, você dobra o seu motivo, que você quer proporcionar para eles algo que você pode proporcionar. A gente tem um erro Aham. que assim, a gente cria aqui o compromisso que os pais precisam sustentar os seus filhos. Até a quinta página. O seu pai, sua mãe fez o que podia fazer por você. Eles te levaram até um determinado ponto. Daqui para frente, é você que honra seus pais, não somente com amor, mas proporcionando para eles coisas que eles jamais vivenciaram. Quando você assume essa responsabilidade, você deixa a maternidade de cordão umbilical de ser filho e passa a ser líder, líder da sua família. Você é o que vai romper a próxima geração. E a questão de uma mulher, por exemplo, você veio para cá solteiro, Aham. tem que estar no seu radar construir família. Sim. Então você fala, você não pode fazer assim, ó. Primeiro eu vou estabilizar, primeiro eu vou ser alguém e depois eu vou ter relacionamento com alguém. Tá errado. Ó. São coisas que andam totalmente separadas e elas convergem. Você vai encontrar uma mulher que tenha princípios e valores parecidos com o seu, desejos e ambições parecidas com a sua, e que ela deseje, cara, pegar na sua mão, te apoiar, te sustentar e vocês juntos construírem. Porque quando você constrói junto com a sua esposa, que será a sua futura esposa, vocês vão desfrutar junto. Agora, o problema é que se você cresce, e eu creio que você vai crescer, se você prospera, e eu creio que você vai prosperar, e você casa com alguém que não acessou o que você acessou, para ela vai ser sempre um peso. Nossa. E você não cresce. Você não cresce. A minha esposa, quando ela me conheceu, eu não tinha nenhuma bicicleta, porque a bicicleta que eu andava era da minha irmã. Ó. Então hoje, quando a gente olha tudo que nós construímos, a gente fala que incrível que nós construímos. É nosso, pertence a nós. Porque ela teve um papel fundamental no meu desenvolvimento e eu tive um papel fundamental no desenvolvimento dela e nós construímos o Ministério Família. Então, praticamente, igual vou citar o meu exemplo em particular. Eu, solteiro, vim pra cá, mas você falou que eu tenho que procurar uma esposa. Tem que procurar uma Mas esposa. com a mentalidade que eu estava no ambiente errado. Estava há quanto tempo?
Eu tô aqui, vai fazer 2 anos. Não. Estava há quanto tempo com essa mentalidade? Quando que essa mentalidade mudou? Rapaz, bruscamente virou. Na verdade, tem um processo. Ah. Vamos supor que eu tô no processo de terapia de 6, 7, 8 meses, mas a chave virou mesmo, tem 2 meses. Tem 2 meses. É isso. Então você tem que marcar essa data como seu day one. Se você perguntar para todos os empresários, todos eles têm um day one. Todos eles chegaram num ponto que eles falaram assim: ó, chega. Hoje é o meu dia da virada. A partir de agora, eu não aceito viver o que eu vivia. Boa. E aí, Paulo, o que você tem que fazer? Você quer prosperar? Claro. Você Todo tem que mundo. conhecer a história das pessoas que prosperaram. E eu vou te explicar isso como, tá? Você sabe quantos milionários tem no mundo? Não faço a mínima ideia. Você quer ser milionário? Claro. Não tem como você acessar a riqueza se você não entender como funciona a mente, a vida e a história de pessoas ricas. Sim. No mundo hoje existem em torno de 42 milhões de milionários. Olha. Tudo bem? O número é até alto, né? Ou não? É 0,5% da população global. Não. Se compara global. Mas quando você fala 200 e poucos países, né? Uhum. 42 milhões de milionários é pouco. O mundo terá muitos mais milionários nos próximos anos. Que pessoas que estão pré-milionários, pessoas que já criaram uma mentalidade de milhão e estão a caminho de alcançar a sua riqueza financeira. Não vou falar estabilidade, porque não existe estabilidade. Não existe. Tudo bem? Estabilidade é apenas um ponto de vista, um conceito criado? Não. Ou uma zona de conforto? Teve um rapaz agora aqui no dia de hoje, aqui no treinamento, que ele comentou assim, eu falei, qual que é o seu próximo passo? Toda vez que eu conheço alguém, eu pergunto, cara, quem você é? Qual é a sua história? Me conta um pouco sobre você e qual é o seu próximo passo? E ele falou assim, meu objetivo é me aposentar. E ele deve ser um cara de uns 50 anos de idade. Eu não sei se você sabe, mas não existe a palavra aposentadoria na Bíblia. Não está nos planos de Deus você se aposentar. Ou seja, as pessoas que estão em vida, elas não quer dizer que elas sofram ou que elas sejam builder ou que elas tenham que ralar a vida inteira. Não é isso. Você pode ver uma vida próspera, abundante, onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não serás atingido. Você pode ver prosperidade no meio do deserto, você pode ver prosperidade em cenários catastróficos, você pode viver felicidade no meio disso tudo. Agora, não quer dizer você parar. Porque a gente nunca está completamente parado. Então, ou você está crescendo ou você está decrescendo. E tudo funciona muito rápido. Para você, por exemplo, se tornar uma pessoa fisicamente saudável, você vai ter que fazer muito exercício. E se você para uma semana de fazer exercício, uma semana, você já perde em torno de 10% do que em atividade você estava tendo de resultado. Então, ou seja, quando você começa a entender a natureza de Deus, entender que os nossos órgãos, por mais que você esteja dormindo, deitado, eles não estão parados, pelo contrário. Quando você está em descanso mental e psicológico da sua atividade, do que você vive diariamente, ele produz muito mais. Não é porque você está deitado, é porque o seu nível de relaxamento, nível de mentalidade, frequência, pressão e tensão, ele está num outro estado. E aí você consegue produzir o que você não consegue produzir num estado natural ruim. Você passa a estar no natural neutro, e esse natural neutro produz a natureza de Deus dentro de você, que é a sua melhor versão. Caramba. Tá claro? Até aqui? Não, claro. Uai, eu tô tomando uma porrada atrás de porrada, porque eu tô me vendo nessa situação. Que incrível. Então começa pela sua mente e pelo seu corpo. Porque o seu corpo é o seu templo. Você quer arrumar uma esposa saudável ou que não seja saudável? Ela não pode ser o mesmo que eu. Hoje eu não sou saudável. Ela tem que ser melhor do que você, certo? E não é por estética, ok? Não é por estética. Por caminhar junto? Não é por caminhar junto, é por você preservar o que Deus te deu. Olha. O seu corpo. Você fala assim, por que eu faço atividade física? Porque isso te dá mais fôlego, você aguenta mais pressão, você se desenvolve mais, você transforma mais, você realiza mais. Então, quando você coloca o motivo certo, e não é uma questão de você ter barriga tanquinho para as pessoas gostarem de você por isso, quando você coloca o motivo certo, você tem força e energia para suportar o processo. Então, praticamente o caminho para se tornar um milionário é você, além de encontrar o caminho divino, é saber suportar todo o processo que você está passando. Sim e não. Vamos voltar ao ponto estratégico dos milhões que eu não terminei. Sim. Então, 42 milhões de milionários do mundo. Paulo, eu não sei quantos milionários tem no mundo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Uhum. Quantos milionários tem, então, no país que você quer prosperar? Não sei tem também. hoje aproximadamente em torno de 14 a 18 milhões de milionários nos Estados Unidos. Oh. Paulo, o que a gente está falando? A gente está falando que 33% da riqueza do mundo está aqui. Paulo, o que a gente está falando? Até o cameraman está falando, caramba. O que a gente está falando? A gente está falando que aonde tem milionário é casa para bilionário e terreno para emergente. Quando você para e olha o salário mínimo nos Estados Unidos, você tem poder de compra. Quando você olha quem trabalha no McDonald's, consegue viver uma vida razoável.
coisas diferentes que em outros países do mundo não consegue. Então, aqui nos Estados Unidos é inegável. Você pode gostar dos Estados Unidos, você pode não gostar dos Estados Unidos. Estados Unidos hoje é um país muito mais organizado, é uma potência, tem consumo, tem N cenários e tem muito campo de crescimento. Então, em qualquer lugar existe um processo de desenvolvimento que, para quem não acessou como faz esse processo, é difícil. Mas esse difícil, ele é difícil em qualquer lugar, mas difícil num lugar que é mais próspero, que tem mais oportunidade, que tem mais segurança, que apoia o empreendedorismo, se torna mais simples e não mais fácil. Com o conhecimento adequado, você tem mais oportunidade de acessar do que em outro local. Não mais fácil, mais simples. Paulo, ainda não cheguei no mindset de como acessar a riqueza para me tornar milionário. Você tem que pelo menos seguir 5 milionários todos os dias. Aqui está a fórmula. 5 milionários todos os Você dias. não precisa saber quantos milionários tem no mundo, você não precisa saber quantos milionários tem nos Estados Unidos, mas você tem que conhecer a história e a biografia de 5 milionários. Você indica um? Alguns? Eu indico vários. Assim, só que é muito importante que você principalmente busque milionários. Por exemplo, é muito fácil falar de Elon Musk. Eu busquei através de livros. É muito fácil falar de Abílio Diniz. Uhum. É muito fácil falar de Robert Kiyosaki. É muito fácil falar outros 50 milionários. Mas tem que buscar milionários que tenham um perfil minimamente próximo a você. Olha, a grande chave que eu tive foi quando eu terminei de ler o livro Segredos da Mente Milionária. Eu esqueci o nome dele. Tudo bem. O que acontece? Ali ele fala justamente, quando ele fala quais são os segredos. Na verdade, o segredo é que você é essa caneca aqui. Se você não estiver preparado para a abundância que Deus preparou para você, você vai transbordar, não vai absorver aquilo tudo. Só que quando eu comecei a ler o livro, eu estava afogado, não afogado em dívida, mas eu estava com um problema de dívida, gastando à toa, com N ralos ali, gastando em noite e tal. Eu falei, não é possível, não tem como prosperar se você tem torneiras vazando ali. Excelente. E aí eu busquei uma renda extra, só que vem aquela questão, você tem um plano, Deus tem outro. Eu passei vou falar um pouco da minha parte, eu passei um perrengue, cara, que foi um negócio assim, no limite, eu fiz, foi quando a virada de chave, eu falo com o meu sócio com todo orgulho, falei com ele, tenho falado com ele, eu tava a ponto eu liguei para ele, falei assim, eu ia falar, não dá mais, só que quando eu veio na mente, não, já passou por tanto e vai abandonar, aí sabe o que eu fiz? Deixei de pagar meu carro, eu entreguei meu carro hoje, não entreguei. Deixei de pagar meu carro e paguei a minha parte lá que a gente tem um aluguel do estúdio. A partir dali eu assinei comigo mesmo a responsabilidade e o compromisso maior. Porque no livro fala, você tem que sanar suas dívidas e criar uma renda extra. Não adianta você trabalhando na sua rotina, com o seu salário que você tem, você não prospera. A não ser que você desmembre o seu salário, faça suas coisas. Só que mesmo assim é mínimo. E aí, cara, enxerga a longo prazo, que ele falava comigo, podcast é a longo prazo. De repente, vê essa enxurrada, entre aspas, de informação, de conhecimento, vem virada mindset, vem o poder do network, vem aquele negócio todo, e a gente tá aqui e eu tô aqui. E você tá aqui. Há uma semana atrás a gente esperava isso? Cara, ninguém esperava. A gente só somos dois trabalhadores de obra. 2 encanadores aqui nos Estados Unidos e que a gente não quer fazer parte disso. Então, estar com você e entender o processo para se tornar um milionário, muita gente que está lá fora julgando a gente vai continuar julgando porque é ignorante. Mas quem quiser assumir o compromisso de seguir os nossos passos, porque a gente está seguindo outras pessoas importantes, cara, é sem limites isso aqui. É isso. Isso aqui, os Estados Unidos, como você falou, é a terra para você prosperar. E, deixamos o Brasil, fizemos o mais difícil, deixamos para trás pessoas de alto valor. Eu deixei família, todo mundo. Aí você está aqui, você está vulnerável, você vai se entregar? Não dá. E aí vem aquela questão, conhecer todo esse processo, abrir mão de um bem, falar, não, é o podcast, é isso aqui. E aí vem aquela questão que você sempre fala, de doar. Eu e ele, a gente estava doando conteúdo, mostrando para a comunidade brasileira a importância de assistir o nosso canal, não por views, não por seguidores, isso é consequência de um trabalho. Mas quando a gente leva um contador, quando a gente leva um investidor, quando a gente leva uma pessoa que vende carro, são pessoas que elas estão mostrando o caminho das pedras, mas muita gente não se interessa. As pessoas querem o negócio imediato, e imediatismo não dá, ainda mais aqui. Aí sabe o que a gente, ele também deve ter escutado, o que a gente ouve? Cara, você veio para os Estados Unidos para ganhar dinheiro.
Não é pra ficar montando podcast, não. Você foi para os Estados Unidos, cara, para trabalhar, né? Para ficar perdendo tempo, não. Final de semana a gente tem que sair, trabalha a semana inteira, vai ficar perdendo tempo. E a gente, ó, e eu mais desequilibrado, eu confesso. Ele mais centrado e eu mais equilibrado, porque eu era aquela que a ponta solta, eu ficava ali, me conectava, dava aqueles picos e saía. E aí, cara, virou a chave, paguei lá, vendi o carro, desfiz. Incrível. E o que eu deixei de pagar no carro, a gente fez investimento juntos e tudo acontecendo e eu sou muito grato. E aí vem aquela questão, você é só o início de uma jornada e você pode ter certeza, nós faremos um outro podcast onde você vai ver os resultados e futuramente eu quero que você seja também o nosso mentor. Eu te agradeço. Entende? Porque eu você fiz tem um compromisso comigo, você tem uma meta de gerar resultado e me mostrar esse resultado. Sim, nós vamos mostrar, porque eu fiz de tudo. Eu ficava assim, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Porque eu falei com ele, rapaz, eu te vi em algum lugar. Você foi o primeiro a falar, eu tava lá. Aí teve até aquela questão de pessoal juntou lá, você interrompeu um pouquinho. Aí eu falei, não. Aí quando eu vi aqui, eu falei, não, é a chance. Primeiro a gente fica naquela, fica namorando, né? Vamos tirar uma fotinha aqui, dar uma tietada, né? Vamos tirar uma fotinha, de repente uma entrevista ali. E agora aqui. Mas pare e pensa, você estava disponível. E se eu não tivesse, se a gente não tivesse a mentalidade, pô, o não a gente já tem. Ele tá lá. O tempo todo. O tempo Vamos lá. todo, a grande verdade, eu estou fazendo o estudo do carisma, que é o estudo da Bíblia, e o pastor Léo, ele estava falando, né? As pessoas oram para Deus abrir portas. As pessoas oram para novas oportunidades acontecerem. Mas a grande verdade é que todas as portas já estão lá. Quem acessa é você. Então você não tem que orar para Deus abrir portas. Você tem que orar para Deus te dar direção. Qual é a porta que eu tenho que acessar? Ah, achei uma porta. Achei aquela porta, o que eu faço? Eu tenho que entender qual é o tamanho daquela trilha. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. É a frase final do meu treinamento. Deus te levanta de todos os seus fracassos, mas jamais das suas desculpas. Você fala assim, ó, eu não vou fazer porque eu tô cansado, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não vou fazer. Você coloca milhares de desculpas na mesa, mas a grande verdade é, você não fez o básico do que precisava ser feito. Cara, você pode me explicar como é que você construiu o que você construiu? Você pode me dar uma orientação? Outro dia eu tava com um cara bilionário e eu tava desfrutando de estar ali com ele. E me faltou uma pergunta para ele, né? Depois eu saí, fiquei desfrutando, falei, cara, que lindo, que bacana, ele oferecendo o melhor para a família dele, etc e tal. Eu tenho hoje a minha realização financeira, mas eu olhei para aquele cara, admirei, e aí por um segundo, quando eu saí de perto dele, eu falei assim, eu não fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Eu não fiz uma pergunta. Ah, você não fez nenhuma pergunta? Eu não fiz nenhuma pergunta para ele. Nossa, eu acho que eu ia ter esse sentimento se eu saísse daqui e não tivesse batido papo com você. Eu tinha que ter perguntado para ele assim, cara, me dá um conselho, não importa. É o brasileiro. Não importa o quanto que eu tenho dinheiro, não importa quanto eu alcancei, não importa quem eu sou. Aquele outro cara que realiza. E eu tinha que falar assim, um conselho. Me dá um conselho da sua vida. Uma frase. Você entende? Você não pode passar pela vida de ninguém que construiu, que realizou, que desenvolveu, sem pedir um conselho. Entende? Tudo aquilo que você não tem é porque você não pediu. Tudo aquilo que você não acessou é porque você não pediu por alguém que já entendeu como fazer aquele processo. A gente aprendeu a fazer na força do braço, a gente aprendeu a fazer no suor, e não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que é porque a gente é, não vou falar doutrinário, mas a gente é criado, igual, por exemplo, meus pais são pessoas idosas. Meu pai tem 92 anos. Parabéns, incrível. Para ele, sinônimo de sucesso e riqueza é trabalhar duro. Porque os pais dele entenderam isso pior ainda. Isso. E alguém tem que romper essa geração. E meu pai, ele alcançou o sucesso financeiro dele com 60 anos. Incrível. Então, até ele chegar nos 60, muita gente já desistiu. Uhum. Vou até falar, muita gente até se foi nessa época. E, tipo, ele é de 1930. Incrível. E ele fala, não, beleza, eu consegui, ele enxergou um potencial, valor em um terreno, e ele foi, virou o que virou. Mas assim, para ele fala, não, trabalho tem que ser duro, você tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar duro, tem que suar. Duro, porque ele foi condicionado dessa forma. Exato. E aí a gente chega tentando quebrar esse paradigma, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Você vem para cá para trabalhar duro, que aí vem um kit. Todo mundo, o homem chega aqui, construção, mulher chega aqui, house clean. E você vai ouvir isso constantemente, parece que é o padrão. Eu conheço uma mulher que ela é empresária na limpeza
e ela fatura $4 milhões por ano. 4 milhões de dólares por ano. Por quê? Porque ela começou limpando no zero, só que ela entendeu que ela poderia criar uma equipe. E ela poderia oferecer algo para essa equipe que aquela equipe não conseguiria sem ela. Então ela foi montando um ecossistema, uma estrutura. Hoje está verticalizando para produto, além de mentoria na área da empresa. Então a questão não é a área. A questão não é construção. Eu conheço múltiplos milionários nos Estados Unidos, múltiplos milionários nos Estados Unidos. A maioria dos milionários nos Estados Unidos são da construção. A questão é que eles saíram do papel do builder, do cara lá da obra, e passaram a assumir a gestão daquele negócio. Trouxeram outras pessoas para poder multiplicar. Eles enxergaram naquele meio um negócio. Estudaram sobre aquilo e apresentaram a proposta para uma outra pessoa, pegaram a sua própria reserva e investiram dentro daquele meio. A gente estava falando com um cara ali que ele trabalhou 6 anos na construção ali na obra. Ele saiu da empresa que ele trabalhava como funcionário para ser um empresário. Só que agora, como empresário, ele ainda continua com a mão na obra. Então, ou seja, ele é empresário, não é mais funcionário, mas continua com a mão na obra porque ele não sabe fazer gestão. Isso acontece muito. Agora, o que ele precisa fazer? Estudar gestão. Não está tão difícil assim para ele acessar o próximo nível. Só que se ele não entender qual é o próximo passo do que ele tem que fazer, ele não tem como acessar. E ele vai trabalhar junto com o subordinado dele. Exato. Por quê? Porque ele não sabe criar cultura de empresa, ele não sabe contratar, ele não sabe criar liderança. E aí, nesse processo, ele quer sair do builder. Ele hoje é o funcionário mais bem pago da empresa dele. Eu tenho certeza que ele devia ganhar mais dinheiro como quando ele era funcionário do que hoje patrão, tendo que estruturar e sustentar uma empresa. É o que acontece com a maioria. Para falar que tem um negócio para chamar de seu. Eu trabalhei 17 anos como CLT, como funcionário, mas eu nunca me senti funcionário. Eu sempre me senti empreendendo na empresa. E eu descobri isso aos 19 anos de idade. Quando eu vi uma pessoa deixando um papel cair no chão, todas as pessoas passavam e elas não pegavam. E aí eu parei e pensei, falei assim, caramba, se eu fosse o dono, eu pegaria? E a resposta veio direto na minha mente, sim. Então, como eu quero extrair resultado daqui, eu preciso agir no mínimo como um dono. Então, toda vez eu me comportava como um dono. Eu deixei de trabalhar de CLT. Um belo dia eu trabalhava numa multinacional, uma siderúrgica. Eu conversando com um cara, ele tinha 28 anos de empresa, e eu falei assim, cara, o que você fez nesses 28 anos? Eu sempre trabalhei aqui nesse setor. Mas aqui, sempre aqui. Quando eu tive essa conversa com ele, eu falei, eu não quero isso pra mim. Porque eram 28 anos o cara fazendo a mesma coisa, sem evolução. E o problema não é a empresa. Não, é a empresa. O problema não é a empresa. Mas na época eu cheguei como empresa e saí fora. Existem 2 problemas ali. Primeiro, a liderança dele, que deixa um cara desse 28 anos no mesmo cargo. Uhum. E segundo, ele não cavou algo melhor dentro da empresa dele. Quando eu comecei na Montblanc, eu comecei como vendedor. Só que o vendedor mais novo de casa tinha 8 anos. 8 anos na minha frente. Quando eu me torno diretor da Montblanc no Brasil, aonde estavam aqueles vendedores? Continuavam como vendedores. Paulo, você saiu da Montblanc fazem 12 anos. Vai completar 13 anos agora, em dezembro de 2023. Fazem 13 anos que eu saí da Montblanc. Nesses 13 anos que eu saí da Montblanc, existem pessoas da minha época, que já tinham 10 anos de casa, que continuam no mesmo cargo. Estamos falando 23 anos depois. Isso não é comodismo, não? É comodismo. É comodismo. Então, aquele problema... Qual é o problema? Acha que está em equilíbrio, a idade está passando, não está realizando sonho, tem N problemas, mas está tudo bem. A questão é, a gente fala aqui, nesse podcast e nas nossas redes sociais, para pessoas que querem prosperar. Última pergunta. Me vê 2 conselhos. 2 conselhos. Você pediu um. O primeiro conselho é você descobrir o seu talento. Boa. Paulo, o que é o meu talento? É aquilo que eu aprendo rápido, é aquilo que eu sinto peso de responsabilidade, é aquilo que os outros falam que eu faço bem. Por exemplo, eu te conhecendo aqui muito pouco, uma das suas características muito claras, você conversa bem. Você é um comunicador. Você não sabe quanto que eu tô travado aqui começando. Não, você conversa. Aqui, ó, então, que ótimo, porque você consegue controlar. Porque não é porque que eu tô falando que você conversa bem, que você não tenha medo, que você não tenha coisas para melhorar. Não é isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando alguém te faz um elogio é abraçar. Você acha que eu comunico bem? Acho. O que eu poderia fazer para ele comunicar melhor? Aí eu vou te falar. Segue 3 comunicadores, acompanha eles nas redes sociais todos os dias, olha o que eles falam, olha como eles se posicionam,
busca técnicas e teorias sobre comunicação. Por exemplo, a gente veio aqui para esse evento aqui hoje, a Virada do Mindset, para quê? Para fazer dinheiro. Não. Tô brincando. Nós viemos para aprender. E aí existe o aprender natural e existe o aprender intencional. Natural e intencional. Paulo, o que é aprender natural e intencional? Eu preciso descobrir quem passou a vida inteira descobrindo qual é a melhor forma de aprender. Então, uma das grandes mentes brilhantes da teoria do aprendizado é o William Glasser. William Glasser entendeu que a gente aprende 10% lendo, 20% ouvindo, 30% vendo, 40% vendo e ouvindo, 50% vendo, ouvindo e escrevendo, que é o que você está fazendo, vendo, ouvindo e escrevendo, 70% sentindo, debatendo, que é o que você está fazendo também, e 90% ensinando outras pessoas. E não é aqui no aqui e agora. Sim. Então, saindo daqui agora, você vai ter que escolher 10 pessoas nessa semana agora. Você tem que botar data, Colocar prazo, meta. Já colocou nessa E semana. colocar nessa semana, ensinar 10 pessoas, que você conheça ou não. Cara, eu tive lá com um cara maluco que tem esse resultado. Eu quero te contar o que ele me ensinou. Foi isso, isso, isso. Quando você fizer isso, você está fazendo duas coisas. Expandindo a sua mente, reafirmando o conhecimento, ok? Potencializando quem você é através do conhecimento que você recebeu, que você considerou importante. E a segunda coisa, você está plantando a semente na vida de uma outra pessoa. Você não está falando de churrasco. Você não está falando de futebol. Nossa. Você não está falando da experiência que você viveu aqui. Não é sobre você. Você está explicando o conhecimento que você acessou que pode impactar na vida de outra pessoa. Então você vai fazer isso na área da comunicação. Você vai buscar qual é a fonte que eu aprendo a melhor me comunicar. Aí você vai buscar, dentro disso, mais profundidade. Quem ganha dinheiro com comunicação? Ah, locutor é uma possibilidade. Ah, entrevistador é uma possibilidade. Pessoas que interpretam a comunicação de outra empresa é uma outra. Cara, você vai ter que mapear as 50 formas de ganhar dinheiro com a comunicação. Das 50, você vai selecionar 3. O que você falou, eu sinceramente, eu não sei quanto o Daniel, mas eu não tinha nem parado para pensar nessa hipótese. As pessoas têm uma percepção... Tô sendo bem honesto nisso. As pessoas têm uma percepção diferente de nós de fora. E normalmente, se alguém te criticar, você assume aquilo como verdade, você briga, você passa a noite inteira chorando, leva 3 meses para esquecer aquela mágoa, mas quando alguém te faz um elogio, a gente fala assim, não é tão bem assim. Não imaginava. Né? Então, a partir de agora, eu tô te falando, você tem um potencial na comunicação. Só que esse potencial, ele não nasce pronto. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que lapidar. Isso. Então, a hora que você entende que isso é um dom, mas que esse dom, ele tá na fase júnior, você vai desenvolver ele. E paralelo a isso, você vai ter que criar uma habilidade. Talento é um dom. E paralelo ao seu talento é habilidade. Paulo, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um comunicador. Ok? Mas eu não era tão bom comunicador como eu sou hoje. E não sou a sombra do que eu vou ser. Tá claro? Quanto mais eu estudo, quando você fala assim, cara, me dá uma referência. Quando eu olho pro Paulo Casaques há 6 meses atrás, que já era empresário de um grupo de 7 empresas, exportando para 73 países no mundo, hoje com 160 funcionários, atuando com 20 mil pessoas no mundo, há 6 meses atrás, eu não era a sombra do que eu sou hoje. A sombra do que eu sou hoje. Tá claro? Então, quando eu olho para frente, eu vejo um desenvolvimento e uma plenitude muito maior. Porque a gente nunca está no mesmo estágio. Ou você está crescendo ou está decrescendo. Método, ouvir e buscar foco na linha de raciocínio. Eu busquei, por exemplo, hoje a Ludmilla, que já vai ser entrevistada por vocês. Ela é uma especialista em transformar a sua comunicação num produto online. É uma outra pessoa para ser parte do conselho de vocês. E eu tenho certeza que através da humildade, da verdade, do coração de vocês, se vocês colocarem, expor a dor de vocês, ela vai dar acesso. Ela vai dar caminho, ela vai dar orientação. Existem 2 tipos de pessoas que a gente ajuda. Aquelas que precisam e aquelas que querem. Aquelas que precisam faz parte do nosso ecossistema. E aquelas que querem, elas pagam para acessar conhecimento. Sim. Tá claro até aqui? Sim, claro. Ok, claro. Então, você já entendeu que você tem um caminho e agora você tem que desenvolver. No meu caso, comunicação. Eu desenvolvi minha comunicação. Só que só minha comunicação não era o suficiente para chegar onde eu queria chegar. Então, o que eu tive que fazer? Eu falei, qual é a habilidade que complementa o meu conhecimento? A minha comunicação. Aí eu entendi que era me tornar um analista, saber sobre dados, dar teorias, informações precisas. Então, eu comecei num processo desconfortável de aprender sobre dados, informações, me tornei um analista. E hoje, na minha opinião, eu sou muito melhor com dados do que comunicador. Ou seja, a minha habilidade se tornou tão forte que ela complementa e muitas vezes se sobressai a minha comunicação. Eu sou muito mais seguro em dados do que na minha própria comunicação. Muito mais produtivo em resultados do que na minha própria comunicação. Então você tem que desenvolver o seu talento e habilidade. Tá claro? Não, tá claríssimo, anotado aqui. Ok. Ó, uma aula. Segundo Uma aula. e último pilar de conselho que eu vou te dar.
construir a sua rotina. Paulo, o que você está falando? Estou falando o seguinte: pessoas não definem o seu futuro. Ah, no futuro eu vou ser isso, vou ser aquilo. Não, 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 não. Eu não quero ouvir quais são seus planos de futuro. Eles são importantes para você. O que você tem que construir é, me fala o que você faz hoje que está mudando seus resultados. Então, uma das coisas que você está fazendo hoje, que está mudando seus resultados, é essa mesa aqui. Você já tem uma atitude comportamental, mental, espiritual para mudar os seus resultados. Ótimo. Só que agora você tem que ter um passo 2 disso claro e tem que me mostrar fatores desse passo. Então, ó, eu construí um hábito de todo dia estudar 10 minutos por dia. E depois que eu estudo, eu crio uma comunicação no meu canal. E depois que eu crio essa comunicação no meu canal, eu distribuo para quem já foi convidado no meu podcast. E pergunto para eles também como eles fariam para transformar este ambiente confortável num ambiente de negócio. Entendi. Então, você criou um processo que ele te toma 1 hora por dia e ele tem camadas e etapas com uma meta e um objetivo claro, ao ponto que você consiga potencializar o que você é hoje no amanhã. Olha, Tá claro? seguindo o que você falou, eu preciso literalmente, eu vou, na verdade, porque eu não estava, igual eu te falei no início, eu estava solto. Então, quando a gente começa a entrar no trilho, percebe que o caminho é longo, mas nada que possa impedir. E olha, eu adotei como objetivo, como meta, essa semana eu vou pegar todo o ensinamento que eu tô tendo, vou passar para 10 pessoas, vou criar uma nova habilidade e construir minha rotina. Porque aí, quando você falou da rotina, meu amigo, realmente minha rotina estava muito solta. Você tem que olhar ele assim, ó. Como é que eu levanto de manhã? Eu levanto feliz ou eu levanto cansado? Aí, a hora que eu levanto, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu me ajoelho no chão para começar a contemplar a Deus, ou eu levanto pensando o que eu vou fazer hoje? Eu escovo os dentes, tomo banho, eu ponho uma roupa e saio para estudar alguma coisa, sento, tomo um café. Você tem que mapear cada movimento seu. E aí você vai olhar de uma semana para outra o que melhorou. E você não tem que começar mudando 3 horas por dia. Você tem que começar mudando 10 minutos por dia. Boa. Quando você começa a mudar 10 minutos por dia, você vai começar a ter resultado em pouco tempo e esse resultado vai empurrar os seus hábitos ruins. E aí você vai se tornar uma máquina de habilidades, de transformar ambientes, pessoas, lugares, e aí automaticamente, naturalmente, os resultados financeiros eles vêm. Perfeito. Fechado? Fechado. Obrigado pelo convite. De nada. Deus abençoe. Eu vou só deixar uma observação. Fica como objetivo, como meta, um retorno para que a gente possa apresentar, tanto eu quanto o Daniel, apresentar o resultado dessa conversa de hoje. Vai honrar o meu tempo aqui. Claro, porque o que você falou aqui é o ensinamento. É isso aí. Beleza? Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo podcast. Valeu.